Olá, boa noite, ouvintes da 87.9 FM. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa. No programa de hoje, iremos entrevistar, dando a continuação a mais informações sobre educação, prospecção de empregos e melhoria de vida, o nosso professor Matheus Monteiro. Boa noite, professor. Boa noite, Hortêncio. Mais uma vez, muito obrigado, por estar aqui com você novamente, Um abraço, uma boa noite aí para toda a audiência, da Zona Norte FM também, que vai estar nos acompanhando, Nessa noite a gente vai falar de oportunidades, vai falar de futuro profissional também. Pessoal, desde já agradecendo a quem nos escuta, quem nos acompanha através do chat, e sempre a gente trabalha com a posição de trazer o convidado com antecedência, mas em função da pessoa que não pôde vir hoje, eu teve que lançar o convite para suprir esse espaço a Matheus, como ele tem bastante conteúdo para nos acrescentar. Então, mais uma vez aqui, já agradecendo no início que ele topou. Então, as pessoas logo no final da tarde ficaram me perguntando se ia ter o programa ou se não tinha, porque a pessoa não tinha enviado o vídeo ainda, ficou da resposta, mas teve um problema pessoal, ou seja, um imprevisto, não pôde estar, mas próxima semana acredito que ela vai estar aqui nos contemplando com bastante informação. Vamos lá, Matheus, mais uma vez bater esse papo e repassar conhecimento para nossa população. Desde já, uma boa noite aqui para todos em São Gonçalo, todos os nossos ouvintes aqui, nossa vizinhança, no bairro de Igapó aqui mesmo, Panatês, Santa Catarina, em geral. Boa noite a todos. Aqui, hoje vamos passar bastante conteúdo através do nosso professor Matheus Monteiro. Passa, Matheus. Isso, primeiramente, boa noite, mais uma vez, uma satisfação enorme estar com vocês, Hortêncio? E acredito que nenhuma oportunidade é sem propósito, Então, esse momento foi importante, Porque a gente tinha muita coisa boa para conversar, muita coisa para falar, Então, ao longo da noite de hoje, a gente vai falar sobre oportunidades para as juventudes, Principalmente para os jovens, adolescentes também, que estão buscando empregabilidade, Que como no outro momento também que eu estive aqui, a gente falou sobre o processo seletivo, entrevista de emprego também. Então, se você tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode estar colocando aí no chat também, que a gente vai estar respondendo para vocês. Matheus, hoje você vai estar falando mais de uma local do Centro Educacional Dom Bosco, o da Atitude e Cooperação, vai juntar os dois do conteúdo. Isso, Quem me conhece sabe que a gente aproveita muito, para estar falando desses dois importantíssimos trabalhos, Que é a Atitude e Cooperação, Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar dos cursos, de qualificação da Atitude e Cooperação. E no outro momento, a gente vai falar do Dom Bosco, Principalmente nas vagas de empregabilidade, no trabalho e do programa de Jovem Aprendiz, Que é esse programa tão importante, Que gera transformação de vidas através do primeiro emprego, Então, a gente vai falar muito nesse recorte também. Para você pai, para você mãe, para você tio, ou para você mesmo jovem, essa é uma informação de extrema importância. Então peço que nos acompanhe aqui, que são informações sobre a profissionalização, encaminhamento para o mercado de trabalho desse jovem que está ocioso e está faltando uma orientação, um direcionamento. O programa de hoje vai estar rico desse conteúdo. Peço que nos acompanhe. E acompanhe também pelo chat no YouTube, Zona Norte FM, mandando a sua pergunta. Vamos lá, Matheus. E aí, o primeiro comentário ao longo da noite de hoje, que a gente vai dar várias dicas também, principalmente para os jovens, que querem acessar o mercado de trabalho. Hortência, eles têm muita dúvida, não só sobre o que dizer, mas que informações ele pode estar falando nessa entrevista de emprego também, Então, muitas vezes o que faz a perna do jovem tremer, dá aquele fio na barriga, é porque muitos deles não têm, nunca trabalharam de forma formal, E aí isso gera um receio na hora que ele vai participar da entrevista de emprego. O que eu vou dizer? Só que eles esquecem que muitas vezes eles fizeram várias coisas informais que podem ser, sim, tanto colocadas no currículo, como ditas também. Uma coisa muito importante que é muito valorizada. Muitos jovens, adolescentes, eles fazem serviço em igreja, que é o que a gente chama do voluntariado, eu era coroinha, eu fazia parte da mocidade da minha igreja, Então, isso é muito, muito importante, dele observar e desenvolver também, ao longo desse processo, essa experiência e colocar, por que isso se desenvolveu e a importância disso também.
Uma coisa interessante é que você falou aí nesse medo, nesse receio, que antes não existia esse preparo, esse direcionamento, como o jovem deve se posicionar diante do primeiro emprego, né? Depois que ele passa, ganha um conteúdo, ganha experiência, vai ficando assim mais adaptável, digamos que mais fácil, Isso. né? Mas de início hoje, dá para perceber um pouco que o jovem tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem pouca maturidade. E aí isso reflete, né, principalmente quando ele vai participar, né, do processo seletivo. E aí dentro do processo seletivo, quando ele chega, né, às vezes coisas, né, que acabam atrapalhando, né, como a própria questão da vestimenta, né? Tem muito jovem que tem muita dúvida sobre que tipo de roupa ir, às vezes vai com uma roupa muito chamativa. Hoje a gente sabe, né, que tem aquelas calças jeans mais na moda, que é toda desenhada, né, muitas vezes rasgada, né, que Rasgada. por incrível que pareça, aquela calça rasgada é mais cara do que a inteira, né? E aí a gente brinca Justamente, com os né? jovens também. Só que é importante orientar desde a vestimenta, porque o que vai fazer a diferença quando o jovem vai para a entrevista de emprego? É justamente o potencial dele, né? E aí ele tem que explorar cada vez mais esse potencial. Só que qual é a problemática? Muitos jovens não sabem responder essa pergunta sobre o quem sou eu. Eles não sabem, muitas vezes, desenvolver um pouco mais tanto como as habilidades, quanto os pontos que ele tem para melhorar também. E aí o entrevistador, às vezes ele vai tentando puxar do entrevistado, né? E aí também alguns, né, que são para quem é mais tímido também, né? Ah, Matheus, eu não gosto muito de falar. Mas não é sobre você falar muito, é sobre você falar as informações que são Necessários, mais né? importantes, né? Mais objetivas também, né? Então, você se desenvolver, você vai ter, né, um bom desenvolvimento na entrevista, independentemente para o tipo de vaga, sendo que, principalmente as vagas de jovem aprendiz, o que vai ser mais observado? O que o jovem ou adolescente fez antes também, né? Então, quanto mais informações ele puder dar sobre ele, é importante. Lembrando que as informações que devem ser dadas são informações de cunho profissional e que você vincule isso também. A gente fala muito da questão que tem algumas entrevistas que perguntam, né? Se você pudesse ser um animal, Hortêncio, qual você seria, né? Que é a real pergunta. E o que é que você tem que fazer? Vincular o animal com habilidade. Um exemplo, eu sou um cachorro, porque morde. Não, certo? E aí, se você disser isso, você vai, em vez de estar fazendo um benefício, né? Você está fazendo algo ruim para você. Mas por que o cachorro? Porque o cachorro é leal, ele tá junto, né? Então, você vincular aquele animal a você. Então, às vezes eles fazem essa pergunta, principalmente nas dinâmicas de grupo, para isso, né? Para ver o quanto aquela pessoa sabe sobre ela mesma. Porque nas entrevistas a gente vai ter a entrevista individual, né? Como a gente está conversando aqui, e as entrevistas coletivas também. E aí, geralmente, o que vai se destacar é aquela pessoa que consegue vincular as habilidades, mesmo que nunca tenha trabalhado, com o mercado de trabalho, que é aí onde vai entrar a importância da qualificação profissional. O interessante que você falou aí na questão da entrevista individual e coletiva, né? Por mais que a pessoa seja tímida, né, não tenha aquele preparo, mas vai ser necessário ele interagir o mínimo em equipe. Não pode ser uma pessoa isolada. Não, eu só trabalho sozinho, eu não sei interagir com o público, mas pelo que você está falando, existe uma capacitação onde esse jovem ele se sinta de certa forma, desenvolvendo uma habilidade mínima, né, para interagir em equipe. Isso, que a gente fala muito da questão da autoconfiança, né? Então, uma das coisas que a gente desenvolve, principalmente na atitude, nos cursos de uma forma geral, é fazer com que esse jovem, primeiro, ele acredite, né, que ele é capaz, né, que ele tem capacidades para chegar onde ele quiser, em contexto de sonho, como a gente já falou no momento anterior, e fazer com que ele quebre aquela ideia, né, do que a gente chama de síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim. E muitas vezes os jovens, né, do contexto que a gente trabalha, que é pessoas que têm, né, o contexto socioeconômico, algumas questões também, né, de não só socioemocionais também, mas dificuldades de acessar, então mostrar para ele que não importa de onde ele vem, ele pode chegar onde ele quiser, e aí a qualificação profissional, né, os cursos, né, vai dar justamente essas ferramentas para que ele chegue onde ele quiser, e aí ao longo do processo ele vai se desenvolvendo a partir das dinâmicas também, principalmente na questão de apresentação. Então muitas vezes os jovens têm dúvida, como é que eu me apresento? Como é que eu chego no lugar falando sobre mim? Então, o que a gente aconselha primeiramente é que todos nós tenhamos uma apresentação sim básica. Para onde a gente chegar, a gente fazer. Tipo um prompt que a gente decore mesmo. Ó, meu nome é tal, eu tenho tantos anos, sei fazer isso aqui, certo? E por isso vai fazer diferença também, porque quanto mais informações perguntarem sobre você e você souber dizer, você vai estar na frente dos seus concorrentes também, né? Lembrando que o Hortência tocou num ponto muito importante, que as empresas hoje elas olham muito para a questão da coletividade e do trabalho em equipe. Então, a pessoa que está lá, esse
concorrente? Mas aí, geralmente, dentro dessa perspectiva, tem uma pergunta que é muito feita, Hortêncio, que é a questão, né, do porquê que eu devo ser contratado ou não. E aí tem jovem que diz o seguinte, não, Hortêncio não presta, me contrato porque eu sou melhor que o Hortêncio. Se você responder isso, é muito negativo para você, porque você tem que reconhecer que o outro tem um potencial, verdade, só que você tem que reconhecer também que você tem um potencial, e naquele momento, as experiências que você tem vai fazer mais sentido, né? E aí também, quando a gente fala, né, dessa resposta, tá também com outra dica importante, que é pesquisar sobre a história da empresa, mas saber quando foi criada, quem criou, o porquê, tá ali para fazer sentido também para você, porque às vezes as pessoas vão para a entrevista e não pesquisam sobre a empresa. E aí chega lá na hora e não sabe qual vaga é, quem vai entrevistar, certo? Muitas empresas perguntam, né? Você estudou sobre a gente, né? Você sabe o que você veio fazer, né? Porque aí também você já vai podendo analisar se realmente você quer trabalhar naquela empresa. Você falou bastante dessa questão aí, eu já ia perguntar Matheus, queria te falar um pouco mais alto, como é que dá o nome essa porque o qualificação microfone hoje. tá meio baixo. No caso, o contexto de qualificação profissional, o contexto de qualificação profissional, né? A gente chama qualificação profissional de uma forma geral, certo? Que é o que a gente chama dos eixos, né? Que a gente desenvolve para a gente ter um bom processo que a gente chama de jovem empregado, né? E o que é um jovem empregado para a galera que está nos acompanhando, né? É o jovem que entende que, certo? Ele tem que ter um currículo bom. E o que seria um currículo bom? Com as informações mais objetivas possíveis, né? E aí, qual seria esse currículo? Começa com o nome completo, né, desse jovem, as informações de endereço, sem colocar o endereço completo, porque hoje pela LGPD, né, que é a Lei da Proteção de Dados, se você coloca seu endereço completo, qualquer pessoa que tem acesso ao seu currículo pega aquele seu endereço e joga no Google Maps. Então, por uma proteção sua também, você só coloca a rua, certo? E o bairro e a cidade. Então, não precisa colocar completo. Colocar um telefone para contato e a gente aconselha que coloque um ou dois, porque se um não funcionar, você tem outro também. E o mais importante de tudo, um e-mail que vocês utilizem, Hortêncio, porque muitos jovens têm essa problemática, que manda o currículo para vários lugares e fica esperando a resposta muitas vezes por WhatsApp. Não é toda empresa que responde via WhatsApp. O e-mail, né, é muito mais formal e muito mais utilizado para as empresas, porque fica o registro, né, tanto da resposta assertiva ou negativa dos processos seletivos, e aí eles chamam também com endereço, né, com as informações específicas e necessárias também. Então, o jovem, que a gente chama de jovem empregado, é aquele jovem que tem um bom currículo, certo? E além de ter um bom currículo, ele sabe, certo, sobre suas habilidades, que é o que a gente chama do quem sou eu, e aí também tem o que a gente chama de perfil profissional. Ele sabe, né, dentro das possibilidades dele, como é que ele vai fazer para acessar aquelas vagas a partir, né, dessa apresentação que a gente chama de promptzinho, né, onde ele vai apresentar, né, sobre ele, buscando esse processo de desenvolvimento de entrevista também. Por quê, Hortêncio? O que o profissional de RH, né, faz quando recebe um currículo? Ele começa a realizar um profissional na cabeça dele, certo? E aí o que ele vai fazer quando o profissional chega com a gente aqui? Ele vai analisar se o que ele pensou era realmente aquilo ou superou expectativas. E aí o que ele vai fazer para a contratação? Ele vai analisar se, certo, aquele profissional que está ali, né, que ele viu, ele está dentro do perfil que ele idealizou, né, que aí, como a gente já falou no momento anterior também, muitas vezes as pessoas vão para a vaga, não passam, né, e se sentem ruins, né, se sentem que não prestam, mas não é por isso, é porque simplesmente aquela vaga, muitas vezes a pessoa não era para você. E é importante também que a gente tenha essa compreensão, né, porque às vezes a gente vai para o processo e é desacreditado a não participar dos outros processos também. Certo. Matheus, outra pergunta. O jovem se matriculou no curso, está gostando, de certa forma, mas, porém, ele não se identificou com a área do curso em geral. Ou melhor, surgiu uma oportunidade de emprego que ele acha que ele não tem aquele perfil. Digamos que ele goste mais da área de informática e surgiu para a ASG em si, entendeu? Aí o que é que acontece? Como você direcionaria esse jovem? Pronto. Aí, vamos lá. Dentro desse contexto, tá, principalmente com a vaga de jovem aprendiz, que a gente vai falar mais para frente, né, que a gente vai fazer
uma divulgação, né, especificamente aqui para vocês, olha que coisa boa também, trazendo uma novidade quentinha, é entender que a primeira função do mercado de trabalho é muito importante, independentemente de qual função você vai começar, porque às vezes os jovens também, principalmente os jovens que estão nos acompanhando, eles acham, né, principalmente com a questão dos influencers hoje, né, que tudo é fácil, né, é só gravar um vídeo, só que tem um processo, né, e aí é importante que eles entendam, né, a principal dica é que, principalmente a função de jovem aprendiz, como você citou o exemplo de SG, é apenas uma passagem, né, porque o contrato de jovem aprendiz, ele vai durar de 1 ano e 4 meses, né, alguns a 2 anos, e aí é um período da vida que ele usa aquela oportunidade como um trampolim, certo? Então não necessariamente ele precisa, né, ficar naquela função sempre, né, então ele pode utilizar como um trampolim, principalmente para os jovens que a gente está falando, Hortêncio, são jovens que eles buscam um trabalho não só por uma questão de querer, é uma questão de necessidade mesmo, né? Então ele busca estudar e trabalhar porque ele vai ajudar em casa. Então muitas vezes esse primeiro salário, né, o salário de jovem aprendiz, é o salário que gera um impacto muito profundo na família, que muitas vezes é aquela família que vivia do trabalho informal. Então é muitas vezes o primeiro componente da família que tem acesso a uma oportunidade de trabalho formal também. Então isso é muito importante e a gente sempre fala para os jovens, né, a importância deles participarem do processo, né? E aí muitos jovens, né, têm essa dúvida. Mas, Matheus, se realmente eu nunca participei de uma entrevista, né? Eu já fui para várias. Eu nunca passei em nenhuma. A dica que a gente dá é analisar, né, como é que está sendo feito o seu processo de entrevista, ter um processo de autoavaliação de como é que você foi, né? Então, entendendo nesse contexto, né, e você vai analisando também a adequar com as vagas também, porque a vaga de SG, né, como você bem falou, ela vai analisar um contexto. Se você for para uma vaga de recepcionista, é outro contexto. Se você for para uma vaga de atendimento, é outro contexto. Auxiliar administrativo é outro contexto. Então, mesmo no processo seletivo das entrevistas, a forma que o RH, né, que é o Recursos Humanos, vai lhe analisar, ela é diferente também. Então, o jovem tem que se preparar para isso. E também, pessoal, uma dica muito importante é fazer a adaptação do seu currículo, Hortêncio. Porque qual é a problemática? Tem jovens que pega o mesmo currículo e vai deixando para 100 vagas diferentes. E muitas vezes por isso que ele não é chamado. Por quê? Ele tem que adaptar os cursos que ele tem, as experiências, para o perfil da vaga também, que é a descrição, né, que é compartilhada pelo RH. Hoje se trabalha muito com divulgação via Instagram, né, e via WhatsApp também das empresas. A pergunta é, hoje tem vaga de emprego no mercado, digamos aqui no Rio Grande do Norte, o Natal, o Grande Natal, para o jovem no intervalo entre 18, 24, 25 anos? Sim, sim. Inclusive, Hortêncio, foi feita uma pesquisa, né, principalmente em termos de supermercado, né? Abriu um supermercado recente aqui em Natal, né? E aí esse supermercado ele teve muita dificuldade em ter empregabilidade, de ter pessoas para contratar, né? Então a gente pode dizer sim, né, que Natal ele tem uma empregabilidade, só que a gente também não pode, né, dizer que Natal é pleno emprego, né? Isso não é uma verdade, mas que a gente tem sim vagas de emprego, principalmente para vaga de jovem aprendiz. Por quê? O que a maior parte das empresas fazem? Abre o processo, né, para jovem aprendiz, algumas realmente efetivam esses profissionais, mas a grande maioria abre um processo, né, daqui a um ano também. Então vaga de jovem aprendiz, ela sempre vai estar surgindo para várias empresas também. Então, nesse nicho, né, não só para jovem aprendiz, para estágio também, a gente tem muita empregabilidade e alguns setores também, como eu citei o exemplo do supermercado. Então, se você chegar, basicamente, em quase todo supermercado, né, eu recebo notificação, a gente tem empregabilidade quase semanal, né, de busca de emprego também, assim também como nos restaurantes, rede hoteleira, certo? Só que a gente sabe que Natal, né, é uma cidade pequena comparada a outras capitais também. Sim, sim. E isso acaba refletindo o quê? No processo de empregabilidade, né? Se a gente for comparar Natal com nossa vizinha Recife, né, a Paraíba, Fortaleza, a empregabilidade de lá é um pouco maior, mas que em Natal a gente tem sim empregabilidade e que o jovem ele tem que estar atento, né, a essas oportunidades, né, sabendo onde vão surgir para que ele esteja preparado também. Falando de oportunidade, é a questão do tabu, né? Do primeiro emprego, o jovem já quer ganhar um salário X acima do salário mínimo ou salário comercial, né? Ou até mesmo aquele tabu de trabalhar num emprego tão importante como a questão da vaga para SG, né? Isso. Que é uma base, justamente. O primeiro salário, tem muita gente que se aposenta com o salário, não é que vai se acomodar. E aqui mesmo você está falando sobre qualificação profissional, né? Então, o primeiro degrau é qualquer salário, ou seja, o salário mínimo é super útil, super
importante para a referência daquele jovem, que não vai estar só aprendendo. Eu costumo dizer, quando você atua numa área, você não consegue absorver só o conteúdo daquela sua profissão, mas sim tudo que está em volta. Isso, né? E aí sempre vislumbrar, pessoal, que está nos acompanhando também, a importância daquela oportunidade para sua vida, né? Então, principalmente a função do primeiro emprego, muitas vezes, é o que vai abrir portas, né, para sua empregabilidade futura, né? Então, é o seu começo também, né? Que é essa parte importante, onde o jovem, né, tem que vislumbrar, sim, né, a importância daquele primeiro processo, né? Lembrando que, né, o CEO, o dono da empresa, ele não começou como dono, certo? Muitas vezes ele trabalhou para alguém e aí teve um estalo, uma ideia empreendedora também, né? Que é um outro nicho também, se os jovens que estão nos acompanhando hoje, né, podem também encaminhar. Só que até para você ser empreendedor, você precisa de um processo de qualificação. Você precisa entender como é que abre uma empresa, né, sobre questão de taxas e por aí vai também, né? Que em outro momento também a gente pode falar especificamente do jovem e o empreendedorismo também, mas que no processo de qualificação profissional ele vai ser importante, né, para todos esses nuances. Hoje, tem quantas vagas disponíveis para a questão dos cursos profissionais? Isso. Na Atitude Cooperação, né, a gente tá com a turminha, né, que lá a gente tem os eixos, né, ao longo do ano. Então, a Atitude Cooperação fica localizada na Avenida Capitão Morgoveia, número 436, no bairro de Felipe Camarão. E aí a gente é uma ONG, né, que atende crianças dos 6, né, até os 18 anos, exceto no processo de qualificação profissional que a gente atende nas jovens de 15 aos 25 anos, né. Então, a gente abriu, né, agora, né, 60 vagas, né, para os jovens também. E a gente tem turmas manhã e à tarde. Então, se você tem interesse, está nessa faixa etária de 15 a 25 anos cursando a partir do 7º ano do ensino fundamental, essa oportunidade é para você, né? E aí como é que você faz a inscrição, né? Posteriormente desse vídeo também eu vou mandar para Hortêncio nas redes sociais aqui da Zona Norte FM também, no próprio Instagram também aqui do programa Falha Nossa vai ter o linkzinho de inscrição e aí você pode preencher, né, esse link de pré-inscrição e aí você já começa o curso lá na próxima semana. E aí por que é importante fazer um curso na Atitude Cooperação, né? Que os jovens me perguntam muito, né, Hortêncio? Por que fazer um curso na Atitude Cooperação, né, com você, Matheus? É porque nos nossos cursos a gente vai fomentar muito esse desenvolvimento das habilidades, através de dinâmicas, as aulas sempre mostrando que o jovem ele pode ir além também. E aí nesse eixo agora, além de o jovem aprender o que é um bom currículo, né, todas essas dicas que eu estou dando aqui sobre entrevista de emprego, o jovem também tem acesso. Além de também, a gente não garante emprego, nem garante encaminhamento, mas a gente também faz, né, um processo de conexão, né, com o mercado de trabalho. E lá na Atitude Cooperação, graças a Deus, esse ano a gente já teve 7 jovens contratados, né? 6 deles como jovem aprendiz e um como efetivo também, né? Então a gente tem também essa divulgação, né, de empregabilidade para esses nossos jovens que já passaram também. E aí, inclusive, Hortência, a gente também tem um processo de formatura, né, onde a gente traz os nossos ex-alunos para contar as histórias de sucesso deles, né? Então essa formatura a gente fez no último sábado, né, o sábado retrasado, onde eles foram lá contar, né, por que é importante ter feito aquele curso de qualificação, né? Por que aquilo foi importante na vida, né? E a gente ficou bem feliz e emocionado também, não só eu, como todas as pessoas de Atitude Cooperação, porque já faz 10 anos que a gente tem esse programa lá, né? E a gente vê os jovens que começaram conosco lá em 2015, né, ascendendo profissionalmente, né? A gente tem uma jovem, né, que foi lá, que estava na Unimed Natal, que já está 7 anos na Unimed, que começou como jovem aprendiz, foi efetivada, foi promovida e está lá, né, se desenvolvendo, fazendo sucesso profissional também, né? Então a gente sempre busca trazer esses exemplos, porque muitas vezes eu gosto muito de trazer o jovem para falar para o jovem, né? Porque uma coisa é eu falar sobre, outra coisa é um jovem que vivenciou o momento, falar dessa importância e divulgar também. Falando no jovem, os próximos aí episódios do programa Falha Nossa, programação aí, eu vou querer um dos ex-alunos que traga aqui um depoimento, um testemunho de referência do mercado de trabalho, como é que ele tá. E com certeza vai agradecer muito a você e toda a equipe da Atitude Cooperação, né? Sim. E mais uma pergunta aqui para você é o seguinte: o jovem que estuda hoje na Atitude Cooperação, qual a região, de onde ele se desloca, como é que ele se desloca para chegar até... lá. Isso. Nossa realidade, né, hoje, os jovens principalmente que acessam a Atitude Cooperação de forma geral em todos os projetos, né, inclusive na qualificação, é o eixo Felipe Camarão e Bom Pastor, certo? Principalmente. Sendo que ao longo desses 10 anos, como eu falei, eu já tive aluno de Bom Jesus, de Macaíba, aqui pertinho, né, da Zona Norte de São Gonçalo também. E aí a gente teve esse impacto muito positivo, né, não só onde a gente está ali, mas na própria cidade do Natal também, né? Onde, né, ao longo desse tempo a gente já teve mais de 3.000 alunos que passaram pela gente lá.
lá, certo, ao longo desse tempo também, né? Então isso é muito especial, muito bacana, né? Porque a gente sabe o impacto positivo que teve, né, nesse projeto, porque a gente tinha um projeto que a cada ano a gente atendia quase 500 jovens, era 480, né? Hoje a gente está atendendo, né, agora com essa turminha de 60, 240 jovens ao longo do ano. A gente abriu 240 vagas, né? 60, né, a cada 2 meses. E aí esse último agora que vai ser o eixo de eventos também, né? E aí a gente tem muito esse recorte, né, na Zona Oeste de Natal também, né? Então o nosso maior público é de lá, certo? Mas a gente também recebe de qualquer lugar, desde que a pessoa tenha, né, o meio de locomoção, porque a gente não tem nenhum benefício, tipo da carteirinha de estudante, nem da passagem também. A gente oferece o quê? O conhecimento, que conhecimento é poder, e através do conhecimento, né, esses jovens que acessam lá, eles podem chegar onde eles quiserem. Durante o período do curso, o intervalo, esse jovem, ele tem alguma refeição, ele... Pronto, lá na nossa instituição, né, como no outro momento a gente falou, infelizmente a gente não tem hoje um lanche, né, que é um sonho nosso também, né, que os alunos cobram não só na qualificação, mas em todas as oficinas também, né, então a gente tá sonhando com isso também, né, então quem sabe um dia a gente possa, né, oferecer um lanche, porque a gente sabe também, Hortência, da realidade, muitas vezes dos jovens, né, que tá buscando, né, um futuro profissional melhor, muitas vezes ele sai, né, vem para as aulas e não come, não almoça, não toma um café, e aí como é que você vai aprender com fome, né, então pesquisas mostram, né, que o jovem com fome ele não tem como aprender, ele não desenvolve conhecimento cognitivo, né? Então a alimentação, né, ela é muito importante nesse contexto também. Sim, com certeza. Aí, sobre a outra instituição, o Centro Educacional Dom Bosco. Pronto, Vamos lá, eu vou colocar aqui até o crachá, certo, também, né? Que é uma prática nossa lá. Está bem representado, isso, né? E aí, o Centro Educacional Dom Bosco, tá, pessoal? Para quem está nos acompanhando aqui da Zona Norte, ele fica aqui em Lagoa Azul, né? E aí, no Centro Educacional Dom Bosco, a gente vai ter o oratório, né? Onde a gente vai atender crianças dos 6, né, aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? E aí lá eles vão ter acesso, né, a várias aulas, né? Aula de esporte, a parte pedagógica, parte de arte, né? Então é um momento bem completo de onde eles ficam no contraturno da escola, né? Então eles vêm, né, o pessoal que estuda pela manhã vai à tarde para nossa instituição e o pessoal que estuda à tarde vai pela manhã, né? E a gente tem, né, mais de 600 alunos, né, matriculados no oratório, frequentando, né, entre esses turnos também. Aí lá no Dom Bosco a gente proporciona hoje, né, 2 refeições, né, então o lanche, né, e um almoço também para esses jovens que frequentam nossa instituição no contraturno. Tem uma curiosidade, Centro Educacional Dom Bosco, onde funcionava a antiga Casa dos Ofícios, no Camoré, não? Não. Né? O prédio do Dom Bosco, né, ele tem mais de 35 anos lá em Lagoa Azul também. E aí ele começou, né, há muito tempo atrás, né, essa questão da qualificação profissional, do oratório também, que era o sonho de Dom Bosco, né, que era proporcionar oportunidades para as crianças, né. Então Dom Bosco, quando vivenciou, né, o seu processo na Itália, ele viu que as crianças, né, principalmente as crianças em vulnerabilidade social, não tinham acesso a oficinas, não tinha acesso a um processo educacional. Aí no início, o oratório que a gente chama começou como uma escola, né? E aí hoje ele não é mais escola porque a gente hoje é um serviço de fortalecimento de vínculo, né? Onde as crianças vão lá no contraturno da escola, né, aprender e se desenvolver também. Então, além dessas oficinas que eu falei, os jovens e adolescentes têm o que a gente chama de café profissional. Então, dentro do oratório também eles já começam a pensar sobre o mercado de trabalho. Inclusive hoje, né, a professora, né, educadora Clarissa e a educadora Ioana estava trabalhando com eles a questão do plano de vida, e aí convidou, sabe quem? Uma pessoa aqui da Zona Norte, né, um empreendedor da Zona Norte, da World Lanches, se eu não me engano, né, isso, World Lanches, para falar sobre a história dele, né, sobre a vivência, sobre a importância do plano de vida, sobre a importância de sonhar também. Então, além do fomento, né, de estar lá, de ter as alimentações, de ter o desenvolvimento também, né, então a própria parte do oratório tem essa preocupação também, né, do jovem quando ele começa 16, 17 anos, porque quando ele faz 17, né, 18, ele sai do oratório. E aí ele vai para o quê? O que a gente chama de proformação, que é a qualificação profissional, onde a gente tem cursos, né? Hoje a gente está no Centro Educacional Dom Bosco com a parceria com o Senac, né, onde a gente está tendo curso de informática,
de cozinha, né? No momento, né? Esses 2 cursos também. E aí tem a previsão de outros cursos, mas esse ano a gente tem, né? Esses 2 cursos, que é o de cozinha, né? E o de informática, mas também a gente tem um curso de costura, né? Lá na nossa instituição também. E agora, mais recentemente, né? A gente tem também uma produção de camisetas, né? Lá na instituição também, né? Onde, né? O Centro Educacional Dom Bosco produz, né? As camisetas das outras unidades do Dom Bosco também, certo? Então tá sendo fechada essa questão também. Muito bom. Antes da próxima pergunta, eu quero mandar um alô aqui para Roberto Andrade. Boa noite aí para Roberto. Tudo show. A pergunta é, matematicamente falando, vamos lá. Quanto em percentual, se não for exato, seja aproximado para mais ou para menos, desses jovens qualificados que passam nessas 2 instituições, tanto Centro Educacional Dom Bosco como Atitude e Cooperação? Isso. Quanto por cento que passam por elas 2 é encaminhado, ou seja, consegue exercer no mercado de trabalho? Pronto. No Centro Educacional Dom Bosco, né, a gente tem um programa de aprendizagem, né? E aí, para quem não sabe o que é um programa de aprendizagem, a gente tem, né, o programa e a gente vai nas empresas, a gente tem hoje no Dom Bosco os cursos, né, aprovados pelo Ministério, né, do Trabalho, e aí a empresa pode ir lá contratar, né, os nossos jovens a partir de cada curso, porque o jovem aprendiz tem as funções. A gente tem o curso de SG, de cozinha, de assistente administrativo, né? E aí o programa de jovem aprendiz a empresa paga, né, essa escola formadora, que é o Centro Educacional Dom Bosco, para proporcionar uma formação ao longo do contrato do jovem, né? Então o jovem ele trabalha na nossa realidade do Dom Bosco 4 dias na empresa e fica um dia no Centro Educacional Dom Bosco aprendendo sobre a parte específica da área, né? Então ele aprende, se desenvolve também sobre formação humana, sobre matemática, né? Porque muitos têm, né, essa dúvida, né, sobre matemática básica, português também, e temos o eixo de formação humana. Muito importante aí essa questão da matemática básica, porque hoje, a nível nacional, se não me falha o percentual exato, entre 9% a 11% da população brasileira que tem conhecimento básico de matemática. O restante, totalmente leigo. Cerca de 90% da população é leiga em matemática básica. E o próprio programa de aprendizagem, Hortêncio, tem essa importância de fomentar conhecimentos que o jovem deveria ter adquirido anteriormente, né? Para quê? Para que ele concorra de igual para igual no mercado de trabalho, né? E aí você fez uma pergunta importante, né, sobre a questão do percentual. Os jovens aprendizes que passam, principalmente pelo Centro Educacional Dom Bosco, quando eles vão, né, participar tanto de outros processos, né, quanto da possível efetivação, isso faz diferença, né? Então tem uma assertividade muito grande, né? E é tanto no Centro Educacional Dom Bosco, né, quanto na Atitude e Cooperação, né? Então todos os jovens que a gente manda, a gente tem uma assertividade muito positiva, né? Então fazendo uma proporção, né, por exemplo, digamos que a cada 5 que a gente manda, certo, a gente tem empregabilidade ali, certo? Isso vai ser relativo, né? Porque cada 5, Matheus, vai ser os 5, vai ser os 4, vai ser os 3. Aí depende muito da vaga, depende muito da especificidade. Mas sabendo que o mercado de trabalho ele é concorrente, de 5 a gente ter contratações, isso já é muito positivo, né? Geralmente, esses jovens são direcionados mais para a área de serviços, comércio, indústria, como é que é? Isso, no geral. No Centro Educacional Dom Bosco, nosso programa, né, de jovem aprendiz, a gente tem parceria com várias empresas, né? Teleperformance, temos também, né, a JMT, temos agora recentemente um contrato fechado com outra empresa também, que é a Sol, né? Então a gente tem várias empresas também, né? O próprio Dom Bosco também, a gente tem alguns alunos lá também, que é no Colégio Salesiano. Então é muito vasto nessa realidade, porque, como eu disse para você, a gente tem 22 cursos, né? Que aí tem frentistas, são vários, né? E aí, para você poder ter um jovem aprendiz, você tem que ter o curso aprovado pelo Ministério do Trabalho, né? Então, para ter esse programa de jovem aprendiz, a gente vai apresentar o escopo do curso, né, que é aprovado. Então, o Centro Educacional Dom Bosco tem 22 cursos, né? É uma das poucas instituições que tem esse quantitativo de cursos também, e mostra a referência e a importância que o Centro Educacional Dom Bosco tem na formação de aprendizes, não só, pessoal, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, mas no Brasil também, né, que esse programa de jovem aprendiz ele tem também em outras localidades. Falando em qualificação e capacitação, quero mandar um alô aqui para Gabriel Silva, essa potência nuclear, um jovem talentoso aí, você vai vir mais vezes, viu? E agora quando você vir, você vai vir para cantar, não é a noite toda não é o programa todo não, mas venha para cantar, você tem um talento
especial, viu? Um abração, Gabriel. Isso. Gabriel passou pelo Centro Educacional Dom Bosco ou Pela Atitude Cooperação, inclusive ele dos nossos jovens de sucesso também esteve aqui com você. Eu fiquei bem feliz quando eu vi também, que hoje ele é jovem aprendiz do Cicobi, né? E aí, Gabriel, não fica enrolando Hortêncio não, viu? Venha cantar, viu? Vou lhe cobrar isso também, né? E aí ele participou de um processo seletivo, né? Na época a gente estava com um piloto, né? Em 2024. De um curso em parceria com a Unimed Natal. Ele fez esse curso, né? E aí surgiu essa oportunidade de ser jovem aprendiz lá no Cicobi. Acho que ele vai fazer pouco mais de 6 ou 8 meses, né? Que tá lá, mas assim, a gente percebe, né? Que ele tá a caminho de uma efetivação, né? E aí, caso ele seja efetivado também, a gente vem aqui, né? Dessa notícia também. E aí, Hortêncio, quando a gente fala de efetivação, também mostra a importância do trabalho, né? Porque o jovem aprendiz, quando ele é efetivado, é porque realmente ele tem um perfil bom, né? Então, essa assertividade de efetivação, ela é muito positiva quando a empresa, né, tem essa abertura para efetivação, né, que infelizmente a gente sabe, né, que nem toda empresa abre para efetivação, até porque muitas vezes não tem aquela vaga para aquele jovem também, né, e aí, já que você tocou nesse ponto, a gente teve uma vez um processo seletivo, né, para uma empresa aqui em Natal, de que não existia uma vaga, mas o jovem era tão bom que o RH disse, não vou lhe perder não, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer e a gente vai lhe segurar, porque é justamente isso que a gente fala, tá, pessoal, explorar o seu potencial, lembrando que a gente, como na entrevista, a gente como se fosse um produto, né, não que eu tô dizendo que é para você se vender, presta atenção no que a gente tá conversando, né, mas que você vende o quê? O seu potencial através do seu marketing pessoal também, que é algo importante. Prima minha sempre fala, sempre a gente tá vendendo alguma coisa. Isso. Tá vendendo o seu serviço, o seu conhecimento e o produto em si. Vamos dar um intervalozinho de 5 minutos aqui, Matheus. Daqui a pouco a gente volta, certo? Trazendo e acrescentando bastante conteúdo. Matheus hoje também tá bem cansado, dá para se ver. Eu também, o primeiro aqui que me viu, já disse que eu estava bastante cansado. Mas trazendo conteúdo bom. E frisar, daqui a pouco, depois do intervalo, as vagas exatas para cada centro desse daí. Para cada instituição. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Olá, estamos de volta novamente. O nosso glorioso aqui, Matheus Monteiro, trazendo informações boas de qualificação, capacitação para os jovens no mercado de trabalho. Falar também, dar um alô aqui para os nossos apoiadores. Ótica Diniz, Zona Norte, Avenida Tomás Landim. Ótica Diniz, Avenida Bahia, ao lado do Partage Norte Shopping. Planeta Renováveis, pensando em energia limpa, energia renovável, Planeta Renovável, a melhor que está tendo. E também, se você está precisando de parafusos, ZN Parafusos na Avenida Boa Sorte, próximo ao Expansivo. Vamos de volta, Matheus. O que nos acrescenta? Isso, quando a gente deu um momento de intervalo, a gente estava falando sobre a questão de empregabilidade, né, a importância para as juventudes, do acesso ao mercado de trabalho, né, e você fez a pergunta, como dizia o Vai de interior capciosa, né, de quantas vagas, né, a gente tinha, explicando como é que funciona o contexto, né, do encaminhamento das vagas de emprego da Atitude Cooperação. O jovem, ele faz o nosso curso de qualificação, ele conclui, né, com a gente, e aí concluindo ele vai para o nosso banco, né, e aí hoje a gente tem algumas escolas, né, de jovem aprendiz, e a gente vai encaminhando esses jovens para vagas de acordo com o que eles vão mandando pra gente, né? E aí a gente lá, né, tem a parceria com essas escolas, né, que são quem contrata, né, esses jovens aprendizes. Inclusive a gente faz workshop de empregabilidade lá também, né, onde eles vão falar sobre o mercado, sobre currículo, sobre esses momentos importantes também. E a gente faz esse processo de encaminhamento, né, quando o jovem, né, ele conclui os nossos cursos. Então, para você poder acessar a empregabilidade na Atitude Cooperação, você tem que concluir alguns dos cursos, né? Só que hoje a gente tem um curso de que eu tenho jovens que estão comigo desde março, né? Então eles estão renovando e fazendo os módulos. E aí por que é importante, Hortência, eles fazerem os módulos diferentes? Porque eles estão cada vez mais se desenvolvendo e deixando o que a gente chama de ser verde, né? Que o que a gente chama de ser verde para o RH? É aquele jovem que tem um potencial muito grande, só que quando chega na hora da entrevista não sabe se desenvolver. E aí a cada curso que ele passa, ele vai aumentando esse processo, né? Se tornando um jovem cada vez mais empregável, que foi aquilo que a gente já falou. Então, na Atitude Cooperação, o jovem, né, ele consegue a empregabilidade através desse meio, porque hoje, Hortência, o nosso recorte, principalmente de vagas, é o jovem aprendiz também, né? Sendo que a gente também recebe uma outra vaga de efetivo, mas a maior parte, né, é jovem aprendiz, por causa que a parceria que a gente tem com essas duas outras escolas que tem aqui em Natal também, né? E a gente acaba encaminhando eles. No Centro Educacional Dom Bosco, né, como é que funciona o processo de empregabilidade? Então, para todos que estão nos acompanhando, eles podem seguir, né,
o Instagram do Centro Educacional Dom Bosco. Lá tem um link que direciona para a plataforma, né, de emprego que o Centro Educacional Dom Bosco desenvolveu. Então, um jovem, qualquer jovem, ele pode chegar lá, certo? E preencher o seu currículo, né, e deixar lá nesse banco. E tendo vagas de emprego, ele é chamado também. Só que a gente veio hoje aqui falar de um processo inédito que está aberto também, né, que a gente veio divulgar o quantitativo de vagas, que esse processo, ele não precisa, né, você se inscrever via essa plataforma que eu estou falando para vocês aqui, né? Você pode ir direto lá no Centro Educacional Dom Bosco, certo? No dia que eu vou divulgar aqui já para vocês, né? Com seu currículo impresso. Muito bom. Aí vamos lá. Esse jovem aí, cada módulo de capacitação, qualificação, dura quanto tempo? Hoje a gente está com um recorte de 2 meses, né? Então a gente teve a primeira turma, né? Que a gente chama de 2025.1, .2, .3 e .4, né? E aí o curso dura 2 meses, né? Mais ou menos, que é o quê? São 17 aulas, onde ao longo dessas 17 aulas na atitude, ele vai se desenvolver, vai fazer o seu currículo, vai fazer um projeto final também. Aí nessa turma agora, que é a última de eventos, a gente tá com uma proposta muito massa, né? De que eles vão não só saber como se faz um evento, eles vão ter a parte teórica e a parte prática também, que é o que a gente tenta. A gente teve no início do ano também, Hortêncio, um curso de assistente administrativo, né? Não era um curso especificamente de informática, mas a gente deu, né, a primeira nuance, né, sobre o Word, sobre Excel e PowerPoint, porque os meninos no celular são muito ligeiros, mais do que qualquer um de nós dois. Mas quando passa para o computador, ele não tem essa mesma agilidade. Então a gente pensou nisso, né? E lá na Atitude também a gente tá, né, com esse sonho também de ter um curso de informática, né, para os nossos jovens também, porque tem informática hoje, uma dica importante também para vocês que estão nos acompanhando, é um diferencial também, Hortência, porque hoje até a bodega de seu Zé tem um sistema informatizado, né? Então ter informática é muito importante hoje. Com certeza. Aí mais uma pergunta interessante, né? Que esse jovem que pode estar ouvindo, nos acompanhando, deve pensar: eu terminei, estou encaminhado para o mercado de trabalho. Eu já vou ganhar um salário? Ou vou ganhar meio salário? Isso, uma pergunta muito importante, né? Principalmente para muitos que têm dúvidas sobre o salário do jovem aprendiz, né? O salário do jovem aprendiz, ele vai ser meio salário mínimo, sendo que o jovem aprendiz que trabalha 4 horas, porque a aprendizagem, Hortêncio, ela vai dizer, né, que jovens de 14 a 24 anos, né, podem trabalhar. Para os que estudam no contraturno da escola, tem todo um processo de acompanhamento, né? Tanto da escola de aprendiz, que é o Centro Educacional Dom Bosco, quanto da escola regular também, para os jovens que são menores de idade. Para o jovem que é maior de 18 anos, que a grande maioria já concluiu o ensino médio, o acompanhamento vai ser empresa, né? E a escola de formação, né? Que é o que a gente chama da escola de formação de jovem aprendiz, que é o Centro Educacional Dom Bosco. E aí o salário, né? Ele pode variar, porque o jovem aprendiz ele pode trabalhar 4 horas ou 6, a depender, né, do contrato e a depender da função também. Sendo que, se ele trabalha 6 horas, o salário dele vai ser um pouquinho maior do que meio salário mínimo, né? E tem também os descontos, né, do INSS e do FGTS também, porque, né, a aprendizagem, ela é regida via regime CLT, né? Então tem os descontos, né, lá, referentes ao quê? Ao depósito do FGTS e ao INSS também, né? E aí o que optam também pela questão da passagem, né? E aí tem também aquele 6% que é descontado também, né, do jovem aprendiz. A depender também das empresas, né, porque tem empresas que têm políticas diferentes, mas de uma forma geral, toda aprendizagem ela é regida dessa forma. Certo. Aí ele tem 14 anos, vai ter esse intervalo até atingir a maioridade de 18 anos. Ele pode estar ganhando apenas um salário, ou antes, aliás, meio salário, ou antes dos 18 anos ele pode ser contratado já com a remuneração fechada, ou seja, o salário. Isso. No caso da aprendizagem, né, funciona via contrato, né? Esse contrato ele pode ser de 1 ano e 4 meses, 2 anos, né? Sendo que um jovem aprendiz ele só pode ser jovem aprendiz uma vez na função. Um exemplo, eu fui jovem aprendiz como auxiliar administrativo, eu não posso ser novamente outra empresa. E aí o que geralmente pode acontecer? Esse jovem aprendiz encerrou, né? Digamos que Hortêncio, né? Já estou vislumbrando aqui, ele quer contratar um jovem aprendiz aqui, né? Para ajudar ele no programa, Sim. né? E aí ele pode contratar esse jovem aprendiz, só que esse contrato ele encerra. E aí quando esse contrato encerrar, ele não pode, nesse jovem aprendiz, trabalhar nessa mesma função, né? E aí o que tem alguns jovens aprendizes que faz? Sai da função, né, de assistente administrativo e vai fazer outra função de jovem aprendiz, porque ele pode até os 24 anos, sendo que a gente disse que até os 24 para o jovem contratado, porque ele só vai ser contratado, a depender do contrato, com 23 ou 22, que é o recorte da vaga que a gente vai divulgar aqui para vocês. Por quê? Por causa do tempo de contrato. Porque ele não pode ter mais de 24 anos
estando dentro do contrato. Quando tem 24 anos, o contrato dele ele é encerrado. Por isso que as empresas optam hoje, Hortêncio, por contratar jovens principalmente de 18 a 22. Não que o programa de Jovem Aprendiz não contrate jovens menores de idade, né? Ele contrata. Há algumas funções, só que no geral hoje a gente vê a empregabilidade mais voltada para esses jovens de 18 a 22 anos. Entendi. Muito bom. Aí vamos lá. Muitos desses jovens venceu o período de jovem aprendiz, né? Isso. Essa empresa, ela pode já readmitir ele como outra função, como... Pode. Não como mais jovem, né? Pode. Só que o que geralmente a gente vê, geralmente o jovem que pega o outro contrato nunca é na mesma empresa, certo? Mas a lei de aprendizagem, ela só fala sobre a função. A portaria fala que ele não pode repetir a função. Por quê? Qual é a importância do jovem aprendiz? Ensinar o jovem a uma profissão, a ser profissional. Então, se ele já teve um contrato por um tempo, então aquela função ele já aprendeu, tanto a parte prática, que é na empresa, quanto a parte teórica, que é na escola de jovem aprendiz, que é o Centro Educacional Dom Bosco também, certo? Então, o que a gente percebe é que, geralmente, esse jovem que decide, né, fazer uma outra aprendizagem, ele vai buscar uma outra função, geralmente em outra empresa também. Porque muitas vezes essa empresa não proporciona para ele uma efetivação. Que todo jovem aprendiz sonha em ser efetivado muitas vezes, né, naquela função, naquela empresa, porque é um sonho, né, de você ter não só a questão do aumento de salário, né, porque quando a efetivação vai para o salário normal, Sim. mas também do próprio reconhecimento, Hortêncio, que se tem de um jovem aprendiz que é efetivado, né. Então, como eu disse para você, né, lá na Atitude também, no próprio Dom Bosco, a gente tem jovens, né, que foram efetivados. O quanto é feliz para eles esse processo, porque mostra também que eles estavam desenvolvendo um bom trabalho. Isso vai ser muito importante. Penúltima pergunta. Vamos lá. O que diferencia hoje ou o que complementa uma instituição uma da outra? Centro Educacional Dom Bosco e também a Atitude Cooperação. Isso. A principal diferença é que a Atitude Cooperação, ela trabalha via oficinas, né? Então lá a gente não é um serviço de fortalecimento de vínculo. Já o Centro Educacional Dom Bosco é um centro de fortalecimento de vínculo, e na Atitude a gente não é uma instituição de cunho religioso. E o Dom Bosco, né, é uma instituição católica fundada, né, como eu disse para vocês, através de Dom Bosco, né, do sonho que ele tinha de impactar as juventudes, né, as crianças e os adolescentes com oportunidades, com a comida também, de tirar principalmente aquele estereótipo de que aquela criança não poderia ter um futuro melhor, né? Então Dom Bosco sonhou com isso, e hoje, né, o Centro Educacional Dom Bosco, né, em Lagoa Azul, em Gramoré, é a realização desse sonho também, e a Atitude de Cooperação é a realização de outro sonho também de seus fundadores, que é proporcionar essas oficinas que transformam vida também. Então as duas instituições têm um impacto muito positivo em suas zonas, né? O Dom Bosco aqui na zona norte de Natal, e a Atitude de Cooperação na zona oeste de Natal, fomentando, né, um desenvolvimento e um processo de transformação de vidas. As duas são entidades filantrópicas. Isso, são ONGs. São ONGs, né? Vamos lá. Falou da diferença, falou. E idade? Quanto tempo faz que o Centro Educacional Dom Bosco... Tem mais de 35 anos, né? O Centro Educacional Dom Bosco aqui de Gramoré, certo? E a Atitude de Cooperação, né? Esse ano, né, completou seus 19 anos de existência também. Então, são projetos sociais, né, que já estão há um bom tempo também, né? Aí o pessoal vai ficar fazendo cálculo, então quer dizer que Mateus tem 18 anos, né? Porque ele vai fazer o cálculo de um com o outro, né? Então, digamos que eu ainda tenho essa idade, né? E da outra vez que eu vim aqui, eu falei para vocês, né, que eu tinha acabado de completar 18 anos, então vou manter essa máxima também para vocês. Isso é importante. Com muita informação e maturidade, né? Isso. Esses 18 anos. Vamos lá. Pessoal que quiser se inscrever, como é que ele faz para se inscrever no curso? Esse pai ou essa mãe, esse tio que está ouvindo, ou esse jovem mesmo, esse jovem que é sábio, tem capacidade, quiser se inscrever em um dos cursos da Atitude de Cooperação, como do Centro Educacional Dom Bosco. Pronto, em ambas as instituições, né, a Atitude de Cooperação, você pode estar na nossa sede, que fica em Felipe Camarão, número 436, bem pertinho do Instituto Estadual, né, que você pode estar nos procurando também, levando a xerox da sua documentação, RG, CPF, comprovante de residência, sendo que esse ano, para as outras oficinas, né, como a gente já veio aqui outra vez de música, a gente abre o edital, né, que vai ser geralmente lançado em fevereiro, né, do próximo ano de 2026, né, então o acesso via, né, instituição, sendo que se você quiser a qualificação profissional, você pode se inscrever, né, nesse link que eu falei, que está no nosso Instagram. Então quem quiser seguir a Atitude de Cooperação, né, o link está disponível lá. Também a pessoa pode acessar, tanto o pai como o responsável como o adolescente, né, fazer sua pré-inscrição para esse curso que começa na próxima semana. Então a gente ainda consegue receber. Ah, Mateus, não vou fazer agora porque está perto do final do ano, eu prefiro fazer próximo ano.
da mesma forma também. E aí também segue os nossos contatos, né? Que eu vou deixar aqui com o Hortêncio também, que ele vai estar divulgando aí nas redes, tanto da rádio como nas redes dele também, que você pode estar entrando em contato, que é o 9819-2220, que esse é o meu contato, né? Que você pode estar entrando em contato para ter mais informações, esclarecer o que não ficou claro aqui também. No Centro Educacional Dom Bosco, né? Você procura lá a nossa recepção também, certo? Para inscrever nos cursos de pró-formação. Porque a parte do oratório, né, as pessoas que vão para o oratório são encaminhadas via CRAS, né, e aí esse ano a gente teve também algumas sextas-feiras que a gente fez uma divulgação também, e aí como é que você vai ter acesso, né, de quando é que surge vaga, tanto para o processo de qualificação profissional do Centro Educacional Dom Bosco, quanto também para o oratório, via o Instagram, né, do Centro Educacional Dom Bosco. Então você pode colocar lá Centro Educacional Dom Bosco e também tá seguindo, né, as redes sociais, né, tanto a rede social da Tuto Cooperação como a do Dom Bosco, né, graças a Deus a gente tem uma acessibilidade muito legal, né? Tem uma audiência muito bacana também. Inclusive, o Centro Educacional Dom Bosco bateu recentemente 22 mil seguidores, né? A gente tá muito feliz porque a gente bateu mais de 1 milhão de visualizações nas nossas publicações ultimamente também. Então, a gente tá com as redes bombadas e na atitude também da mesma forma, né? Então, a gente tem uma boa visualização porque, Hortêncio, muitas vezes, infelizmente, nas comunidades se divulga muita coisa ruim, né? Então, que a gente faça a corrente contrária, que a gente divulgue coisas boas que acontecem nas nossas comunidades também, né? Nossas comunidades sofridas, que tem também várias oportunidades, coisa boa e alegria também. Matheus, estamos quase chegando ao fim, só alguns segundos aí para a gente finalizar. Já começo agradecendo aqui pela sua presença rica de conteúdos bons, conteúdo de utilidade pública. Aí eu disse que era a última pergunta, a penúltima, antepenúltima, eu acho que agora vai ser a última. Vamos lá, esse jovem maior de idade, ou seja, 18 anos, ele pode pessoalmente ou fazer a inscrição sem necessidade de um responsável legal, né? Isso. E é importante, né, que ele pode estar procurando diretamente, só que principalmente lá nas ambas instituições a gente pede também um documento do responsável, só pra gente ter esses dados no sistema também, né? E aí para esse jovem, né, de 18 a 22 anos, Hortêncio, notícia quentinha, tá? Então presta atenção agora para o que tá fazendo, desliga a janta, né, e nos acompanha aqui agora que a notícia é quentinha, tá? Então próxima terça-feira lá no Centro Educacional Dom Bosco, às 2 horas da tarde, pessoal, a gente vai ter, né, um processo seletivo para o programa de Jovem Aprendiz para a função, né, de SG. Aí quais são os requisitos da vaga, né? Ter de 18 a 22 anos, ensino fundamental completo, né, que é o 9º ano, né, o 9º ano completo, ou tá cursando, né, o primeiro ou o ensino médio de uma forma geral, ou também ter concluído o ensino médio, né? E aí possuir título de eleitor e ter também a reservista para os homens, né? Então se você tem toda essa documentação que eu falei, né, que são os requisitos, repetindo novamente, né? Se você tem a idade de 18, né, a 22 anos, ensino fundamental completo, ou cursando o ensino médio também, ou que já completou o ensino médio, possui título de eleitor e a sua reservista também comparecer ao Centro Educacional Dom Bosco, né, às 2 horas da tarde, na próxima terça-feira, dia 28, trazendo o seu currículo impresso também. E aí, só para quem não conhece, né, a localização, o Centro Educacional Dom Bosco fica na Avenida Guaratinguetá, número 715, certo? Próximo, né? Ali próximo do ginásio Nélio Dias, né? Mas entrando um pouco mais para frente também. Mas se você chegar ali naquela redondeza, perguntar onde é o Centro Educacional Dom Bosco, você vai ter acesso. E aí, como aqui a gente tem informação também, se você quiser ir de ônibus, né? Tem acesso via 60, né? Você vai descer ali no conhecido Ralph, né? E vai dar um pouquinho. Mas se você quiser ir de 02, né? Você desce muito próximo da nossa instituição também. E assim, tá, Hortêncio? Que esses jovens, né, que estão buscando empregabilidade, não tenham dúvida de participar do processo, né? Porque você vai ter acesso, né, a uma instituição de renome, né? Ter o Centro Educacional Dom Bosco no currículo é muita coisa, é muito importante, tá, Hortêncio? Então é um diferencial enorme também ter o programa de Jovem Aprendiz do Centro Educacional Dom Bosco, como eu falei, né? A gente tem muitos anos consolidados também, tanto, né, essa questão do currículo, quanto a própria experiência que o programa de Jovem Aprendiz vai ter, certo? Nesse desenvolvimento desse jovem, né, que vai estar conosco lá também. Lembrando, pessoal, que são 80 vagas de início imediato, né? Então você vai participar do processo seletivo, né? E já vai ter uma contratação, então já vai ser chamado, então não vai ficar esperando. Então são 80 vagas que a gente tem, né? Então você que está buscando essa empregabilidade, não perca tempo. Busque o Centro Educacional Dom Bosco na próxima terça-feira, às 2 horas da tarde. Maravilha. Quero agradecer a todos que esteve presente nos acompanhando, nos ouvindo através de 87.9 FM.
e também quem esteve presente através do nosso chat no YouTube. Deixo aqui uma boa noite e um excelente final de semana a todos. E agradecer mais uma vez, fechando, a Matheus Monteiro. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, Hortêncio. E a gente volta, né, com muita coisa boa em outro momento também, certo? Muito obrigado.